apresentar a nossa palestrante de hoje. Marina, você está com o teu microfone fechado. Fechei sem querer. Fechei o meu sem querer. Fui clicar ali para fechar, acabei fechando sem querer. Quero agradecer por você estar com a gente aqui, disponibilizado o seu tempo, né, para estar trazendo um pouquinho desse conteúdo para a gente. É muito importante, e principalmente nessa fase que nós estamos, né? Sabemos aí que está todo mundo aí meio enclausurada, mas eu tenho certeza que não é para nos darmos desculpa, a gente tem que dar um jeitinho para tudo. Eu tenho certeza que você vai trazer um conteúdo aí que vai nos ajudar a virar um pouquinho a chave aí dessa desculpa, né, gente, que a gente dá para a gente mesma. Porque a gente arranja desculpa para tudo quanto é jeito para fugir da atividade física. Eu falo por mim. Então, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, queremos agradecer pela Human Time, o Alpha Amor, a sua disposição de estar conosco. E pode tomar a frente aí do momento. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui com vocês. Eu estive na edição passada do grupo, participei de algumas palestras, porque eu, como dou aula bem nesses horários, assim, então eu tenho terças e quintas mais livres, então algumas eu consegui participar e eu acho que é muito enriquecedor quando a gente tem mulherada toda unida, assim, e se ajudando, né? Até essa questão de acordar cedo, uma ajudar a outra e tal. E eu acho que isso nos agrega para a vida, assim. Então é muito legal poder, né, trazer um pouquinho do que eu tenho aqui de experiência para vocês, mostrar um pouquinho do que eu faço né, no meu trabalho, que eu faço comigo mesma, para poder trazer um pouco disso para vocês. Vai que eu consigo virar essa chavinha aí, né? A hora que você quiser que eu apresente, você faz que eu coloco aqui para apresentar, tá? Então, assim, ó, eu até ontem eu não tinha montado a apresentação, eu falei, eu vou fazer um bate-papo e tal, eu falei, não, vai ficar mais claro, talvez, tem pessoas que são um pouco mais visuais, assim, eu falei, vamos colocar lá, mas eu quero que vocês, a qualquer momento que, né, tem alguma coisa para colocar, eu prefiro que fique mais um bate-papo mesmo, né, de interação até do que vocês fazem, de ideia que vocês têm de atividade física, do que eu ficar só falando sozinha, aleatória aqui. Então, eu acho mais legal essa troca. Vai ter a apresentação, mas a gente pode o tempo todo fazer essa troca aqui. Você pode colocar lá, que daí eu vou falando. Beleza. Então, vou dar play aqui na apresentação. Só um segundinho. Menina, só uma dica. Quem tiver com o celular, se vocês virarem na horizontal, tá? Agora, esse aplicativo, ele possibilita, ele vai ampliar mais a tela, fica melhor até para ver um pouquinho e vocês não perdem o conteúdo, tá? Eu sei que tem bastante gente ouvindo pelo celular, tá bom? Pode virar na horizontal que a tela vira. Já tá aí, tá conseguindo enxergar, já tá a apresentação. Uhum. Então, não está a primeira parte ali, mas só estava meu nome antes na primeira. É só porque meu nome é difícil mesmo, todo mundo acaba falando ele com a pronúncia errada, mas é Gessie, é como se fosse um nome francês, é Gessie Jolie, meu nome. Mas é normal, todo mundo acaba me chamando de Jessie, né? Acaba tirando o acento dali. Então, eu sou personal trainer e eu trabalho de muitos anos para cá já com CrossFit, e eu trouxe isso para a minha vida, assim, né? A motivação do treinamento. E aí eu criei 2 programas ali, que é o que tá, não vou ficar falando dele, mas só para vocês saberem. Esse Free to Be Fit é o mais recente, assim, é bem para trabalho com essa liberdade da gente ser fitness, independente de academia ou não, de ter condicionamento físico ou não, de idade ou não, é mais ou menos essa a ideia. E o outro é o WOD at Home, que o WOD é a abreviação de workout, né, de treinamento em casa, né? Acabou surgindo com a pandemia, mas trouxe para frente agora. Então, pode passar lá.
Então, um pouquinho só sobre mim. Eu não vim falar sobre mim, mas, né, para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu sou mãe de 2 pequenos, o Gustavo de 8 anos e o Henrique de 6 anos. Eu estou agora há 1 ano e pouquinho, eu me divorciei, então foi também um recomeço de vida, assim, e por isso que eu acho tão legal esse encontro de mulheres, né? Porque a gente às vezes, falando por mim, né? No meu caso, eu acabei ficando muito em função de relacionamento e me vi sozinha, sem as minhas amigas, sem mulheres em volta. Então é muito legal ver mulheres unidas, assim, né? Tentando se melhorar, tentando agregar para a vida uma da outra. Acho muito importante isso. Eu sou empreendedora, então eu comecei a trabalhar, né, com uma atividade física, mas eu tive meu próprio negócio, uma academia mesmo de CrossFit, e aí acabei vendendo a academia, fiz o meu negócio, girei meu negócio para eu poder trabalhar de forma mais personalizada. Eu gosto muito disso, de trabalhar próximo do cliente, né, próximo dos meus alunos. Então, até a pandemia veio um pouquinho nesse sentido de me trazer o online de uma forma um pouco mais próxima. Até eu estava conversando com a Marina ali, que é legal o online, porém eu não gosto do online digitalizado total, né? Como se fosse um robô. Eu gosto muito do contato, que é o que a gente está tendo aqui, né? O contato de uma com a outra. Então, acabei deixando o meu negócio grande de lado para ir pro meu mais pessoal. E aí eu sou professora de educação física, era de educação física escolar, aí saí, agora eu estou só na atividade física de academia, né, de treinamento personalizado, e é a minha paixão, assim, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês no próximo slide ali, pode rodar. Então, eu sou formada, da educação física, eu sou formada em relações internacionais, nada a ver com educação física. Inclusive, vou contar uma historinha rápida, assim, mas vocês falando, é porque eu quero começar a ter um gosto pela atividade física e tal. Eu era daquelas que fugia da educação física. Eu na época da escola, jogava xadrez, que a professora deixava as meninas jogarem xadrez porque eu não queria me movimentar, eu queria ficar parada. Eu não queria jogar, eu não queria correr, eu não queria nada, jogava xadrez que eu ficava paradinha lá. E aí, o destino me levou para educação física, e aí eu fiz bacharelado, né, para trabalhar em academia, e aí depois fiz licenciatura para trabalhar em escola. E aí depois fiz pós-graduação em personal trainer. Trabalhei em todas as áreas que vocês imaginarem, meninas, desde a parte aquática, trabalhei com ginástica laboral em empresas, atletas de diversas modalidades, então é a minha área de paixão, assim, tanto eu sempre falava, para mim era sempre difícil escolher uma área de educação física, porque eu gosto de todas elas. Ali está só um breve currículo, né? Fui atleta de triatlon, de corrida de aventura, de escalada. Fui não, né? Eu sou ainda, porque algumas eu ainda participo. E aí, do CrossFit especificamente, eu comecei em 2014, que foi um ano depois que ele veio aqui para Curitiba. E aí, hoje, atualmente, eu sou head coach, né? Que é cabeça de chave, assim, dos coaches da Inove CrossFit. Eu moro em Piraquara, mas trabalho em Pinhais, Curitiba, toda essa região para cá. Pode passar lá. Isso ali é só para vocês saberem um pouquinho de mim, né? Mas eu vim trazer aquele tema, né, sobre a atividade física, se ela é uma tortura ou um prazer na vida de vocês. E eu queria que vocês pensassem nisso, né? Até a Marina comentou no início ali, vamos ver se você vira a chave, porque para mim, né, não engrena, não vai. E eu queria que vocês fossem bem sinceras com vocês mesmos, até se vocês quiserem colocar no chat, que vai ser bem legal, se quiserem abrir o áudio, podem abrir também, para vocês me responderem isso. Quero saber se para a maioria a atividade física é uma tortura ou se é um prazer. Vocês podem me responder? Eu falo que é tortura começar, mas é prazeroso fazer e manter, viu, gente? Mas para começar é meio. Para mim é tortura. Para mim é tortura. As meninas estão colocando lá. Então, quem está no chat pode colocar tortura ou prazer. A Lilian chegou da academia, mas é uma tortura ou é um prazer, Lilian?
Ó, a Tati falou forçado, tortura. É bem comum, assim, eu escuto muito isso, quase que diário, né? A pessoa que começa a praticar atividade física sempre nessa tortura, nesse início difícil, assim. A Lilian colocou que eu gosto sim, prefiro spinning. Já dei aula de spinning também. Comecei com spinning, na verdade. Comecei trabalhando como estagiária de uma academia e como eu fazia mountain bike na época, eu pedalava na rua e tal, aí eu fui chamada para dar aula de spinning. Comecei no spinning. Para mim é os dois, tortura e prazer. Tortura para chegar, fazer a atividade. Prazer quando eu termino. Aí eu falo, nossa, eu consegui. Aí sai, eu fico muito bem. É mais ou menos nessa linha que eu quero, né, mostrar para vocês, assim, porque a gente tem que ser muito sincera com a gente mesma e identificar isso mesmo, né? Porque às vezes a gente cai muito naquilo do que as pessoas hoje em dia falam, né? Até vocês, quando vocês olham acordar cedo, me veio muito isso, aquela coisa, não, porque a gente tem que acordar cedo. A gente tem uma gama de coisas que a gente é obrigado, teoricamente, a fazer, né? As pessoas colocam isso pra gente, que a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que comer bem, que a gente tem que fazer atividade física, tem que ler um livro, tem que... Enfim, tem que, né? E eu acho que a gente, às vezes, vai no impulso, vai no rótulo do que os outros vão colocando nessas crenças e acaba deixando de lado o que a gente realmente sente, né? Nem por gostar ou não gostar, mas o que a gente sente, né? E foi mais ou menos a proposta que eu coloquei ali, né, para que a gente feche os olhos e pense nisso, assim, quando a gente pensa em se exercitar, independente da modalidade, né, você pensa, vou para academia, por exemplo, que é o que é mais comum, né, vou para uma academia de musculação. Qual que é o nosso sentimento, né, o que vem para a gente, assim, se é um sentimento bom, se é um sentimento de obrigação, se é um sentimento de desafio ou não, né? E até o que eu tinha falado no vídeo lá é um relacionamento com o nosso corpo mesmo, né? Se isso vem da atividade física, da gente fazer para ter um corpo mais bonito, ou para ter saúde, ou então para se sentir mais disposta, ou para dormir melhor, porque existem vários benefícios da atividade física, e às vezes a gente fica focando só em um, por exemplo, eu quero emagrecer, quero emagrecer, e a atividade física ela acaba se tornando uma cultura mesmo, né? A gente não vê ela com outros olhos, a gente vê como um fim, e às vezes esse fim está muito distante da nossa realidade atual, né? Está muito distante do nosso dia a dia, assim. Então, até quem já praticou, né, algumas já responderam lá indiretamente a segunda pergunta ali, que é se você já passou, né, se você já parou para pensar no motivo por qual você faz atividade física. Que é mais ou menos isso que eu falei. Se você faz para emagrecer, se você faz para ter qualidade de vida, se você faz para ter disposição, e é importante a gente saber, né? Porque a gente acaba lidando com a frustração ou não, com a disposição ou não, em função do nosso objetivo final, né? O objetivo final, que não deveria ser o objetivo final, deveria ser uma caminhada, né? Ao longo do que a gente pratica da atividade física. Então, eu quero que alguém me responda aqui já se matriculou numa academia, pagou e não foi. Foi uma semana, foi duas e abandonou o barco lá. Milhares de vezes, milhares. Eu fiz isso milhares de vezes. Já fiz também. É isso. Bem comum, assim. Eu cheguei a pensar uma época que eu não ia ter jeito, porque eu falava, gente, eu fui na companhia atlética, que era R$ 500 a mensalidade, falei, não, essa daqui, se eu pagar, eu vou vir fazer, porque é muito caro. Paguei, não fui. Ai, gente, uma vergonha. Uma vergonha. Tentei fazer a penalidade no bolso, mesmo assim, não fui fazer. Eu pensei em pagar, mas desisti quando cheguei na porta. E é isso mesmo. E é a pergunta que está por último ali, o que te fez desistir, né? Porque é muito comum, gente, eu escuto isso muito, muito, muito. Né? O que faz a gente desistir de fazer atividade física, ou então que a gente começa e não continua. Existe o contrário, né? Alguém falou ali de, eu paguei uma academia cara para ver se eu ia. Tem gente que faz o contrário, paga aquelas mais baratinhas que tem, porque daí vai, não, vou pagar baratinho para não perder o dinheiro, que já vai pensar em desistir.
né? Normalmente é nesse intuito, assim, você já vai pensando em desistir. Pode passar lá. E aí, a gente fala desse autocuidado, que era o que a gente estava falando antes até de abrir a palestra em si, né? E eu li não, alguém, eu não lembro quem, até me desculpa se vocês lembrarem quem foi, podem até me dizer, que teve uma palestra que eu participei aqui e alguém veio com essa primeira frase que está ali, de que quem ama, cuida. Né? E a pergunta foi exatamente assim, a gente fala para os nossos filhos, eu amo meu filho, a gente vai lá e cuida do filho. Né? E se a gente perguntar, se alguém vier perguntar, você se ama? Com certeza a gente vai dizer sim, dificilmente vai falar não, eu não me amo, né? A não ser que a pessoa esteja num processo de depressão, alguma coisa, mas no geral a gente vai dizer que a gente se ama, né? Então, quem ama, cuida. Por que às vezes a gente deixa de se cuidar, né? Porque a atividade física, ela tem que ser olhada não só, tem um bicho aqui, gente, não só pela parte estética, ou, na verdade, a parte estética deveria ser a consequência da gente cuidar da nossa saúde. Eu até separei uma imagem depois ali para vocês, quero ver depois se eu consigo compartilhar, que é bem chocante, assim, a gente pensa em saúde, pensa muito naquela coisa que tem em propaganda, né? Você vê uma pessoa com um corpo bonito, eu vou ficar igual. Ou vai chegando nessa época de verão, o que eu escuto muito é isso, eu quero ficar bem pro verão. Mas o bem pro verão é normalmente estético, né? É um bem com corpo bonito, ou quer se sentir mais magra, mas e todo o resto, né? A imagem que eu tinha separado era de um coração, depois eu tento ver se eu consigo compartilhar com vocês. A parte interna, nosso órgão, né, que nos faz ficar vivo, que é o nosso coração que pulsa, de um coração de uma pessoa saudável e de uma pessoa obesa. E obesa, não pensem que é uma obesidade muito grande, né? É uma obesidade acima do peso. Né? Tipo, todo o nosso corpo, ele trabalha de uma forma diferente quando a gente está acima do peso. Né? Então, ter um cuidado com a gente mesmo, tirar um tempo para a gente mesmo, não é só coisa de autoajuda, né, de livro de autoajuda, ou então de a gente falar, que eu falei antes, né, daquelas obrigações que a gente tem que se cuidar, tem que isso, tem que aquilo, mas é realmente para a gente se sentir saudável e estar saudável. Eu tenho visto muito, muito, muito nessa época de pandemia, não só crianças, idosos, qualquer idade, de pessoas que vêm me relatando que algumas até falaram, eu aumentei meu peso, e aí, o aumento de peso, ele não é só aumento de peso pela estética, né? É pessoas que vêm e falam assim, nossa, eu tô me sentindo indisposta, eu tô me sentindo estressada, eu tô ansiosa, por essa inatividade, né? Eu acabei tendo muitos alunos que vieram até mim, e foi muito legal esse caminho que fizeram até mim, que pela primeira vez não foi só aquela coisa de verão, eu quero mudar para o verão. Foi uma coisa assim, eu quero mudar porque eu preciso me mexer. As pessoas sentiram em plena pandemia, né, que as pessoas precisam se mexer. Às vezes estão dentro de um apartamento apertado, que antes. E são coisas simples, né, gente? A gente fala assim, um tempo para você, que é o que eu coloquei ali, não é um tempo que você tem que tirar uma hora no spa, né? Ou então uma hora só para academia. Mas é um tempo para você, às vezes, simples, de você ir para o mercado a pé, de você poder ter essa locomoção, eu vou na casa de uma amiga, eu vou numa pizzaria, eu vou. Essa locomoção que às vezes faltou, pode ser pequeno, mas que faltou no dia a dia das pessoas, fez com que às vezes alguns viessem atrás de mim e falassem, eu engordei de eu ficar parado em casa, eu só saio do computador, trabalho em home office e acaba indo para a televisão assistir Netflix. Então é mais ou menos esse caminho, né? Então esse tempo de cuidado que a gente tem que ter e não se sentir culpada por deixar, né? Alguém até comentou, eu tô há 3 meses trabalhando mais e não estou conseguindo me movimentar. A gente precisa achar um tempo, gente. A gente perde quanto tempo nas redes sociais aí, e redes sociais de forma geral, né? Não é só Instagram e Facebook, mas é o WhatsApp, são outras, tipo, e-mail que a gente responde, que às vezes parece que é mais profissional, mas nem sempre é. A gente acaba respondendo pessoas, e é aquele mundo sem fim, né? Você entra no Instagram, você vai de um em um, que você está lá no perfil de uma pessoa totalmente aleatória, desconhecida, que você nem lembra quem é, e vai olhar, até legal, gente, não sei se todas sabem, mas os celulares, eles têm lá o quantas horas a gente perdeu, né? Nem sempre é uma perda, assim, mas às vezes a gente precisa estar no Instagram ou no WhatsApp e tal. Mas quanto tempo a gente fica em cada aplicativo, né? Então é assustador quando a gente chega lá e olha que perdeu, sei lá, 1 hora e pouco no Instagram.
né? Então, será que dessa 1 hora e pouco você não conseguiria tirar 15, 20 minutos para praticar uma atividade física? Né? Porque muito do que se vê ainda de atividade física é aquela coisa antiga de que a gente fica 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na academia, e nem sempre precisa ficar esse tempo todo, né? A gente tem, hoje em dia, existem vários exercícios, várias práticas de atividade física que te tomam lá 15, 20 minutos, meia hora, e são mais eficientes do que práticas de 1 hora. Né? Eu acredito que muitas acabam tendo na ideia de que a academia é a academia de musculação. Existem inúmeras práticas que podem ser até mais eficientes do que a musculação, né? Então, até eu coloquei ali para a gente, no dia a dia, não se sentir culpado em deixar trabalho, filho, marido, seja qual, né, qual seja a sua rotina no seu dia a dia, e tirar esse tempinho para você mesma, né? E quem pratica atividade física, algumas de vocês falaram aqui que praticam, é muito nítido, assim, quando a gente pratica atividade física e pega, sei lá, que seja meia hora, que seja 1 hora para a gente mesmo, quando a gente volta para o trabalho, volta para casa, volta a ficar com os filhos, a gente tem uma disposição muito maior, né? E é aquela coisa, todo mundo sabe de todos esses benefícios, mas a gente fica naquela dificuldade em botar a prática, né? Pode passar o slide lá, Marina, fazendo favor. Então, aí a gente tem que tentar mudar a atitude mental mesmo, né? Às vezes a gente pensa que, não, a atividade física é só ir lá e fazer. Não, assim como tudo na vida, a gente tem que ter uma preparação. Então, uma das formas de fazer isso é já se imaginar nessa preparação, né? Alguém comentou, não lembro quem, que, eu dormia de roupa de academia e já ficava pronta para caminhar no dia seguinte. Essa é uma das estratégias mesmo, né? De você se preparar, se imaginar no processo e sentir os benefícios disso já na tua imaginação, né? Pensar como vai ser quando você fizer atividade física, se imaginar mesmo, eu vou, se imaginar acordando, para quem acorda às 4h59 lá, né? Então, se imaginar acordando cedo, sem botar na soneca, acorda, já levanta da cama, ter essa memória, essa imaginação do que você vai fazer, essa preparação, já te traz à tona, inclusive, hormônios já te preparando para aquilo, né? Já a nossa imaginação, a nossa mente, ela já nos prepara para a atividade física em si, ou seja, qualquer coisa que vocês queiram fazer, né? Mas a gente está falando de atividade física, ela já te prepara para a atividade física, né? E se imaginar fazendo essa atividade física, que essa era outra pergunta que eu queria fazer para vocês, porque lá no início eu perguntei se era uma tortura ou se era um prazer, se vocês já tinham ido para a academia e parado, e quando vocês imaginam a atividade física, nem foi ainda, mas quando vocês imaginam a atividade física, o que vem para vocês? Qual que é o sentimento que vem? Se vocês puderem compartilhar comigo aqui, vai ser bem legal. Ninguém? Então, assim, né? Eu vejo assim, é necessário, mas é aquela coisa de sempre deixar para depois. Apesar de ser. Eu sou esportista, né? Sempre fui esportista, amo fazer, mas sabe aquela coisa de começar? Eu brinco que é que nem sexo, às vezes você não tá afim, mas quando você começa é gostoso. Mas eu vou clicar e acabo saindo, gente. Eu quero compartilhar assim. Quando eu imagino que eu estou fazendo atividade física, eu imagino um momento assim que para mim é muito importante, porque eu caminho geralmente no parque, né? Então, é a questão ali de contemplar o belo, para mim faz parte até de uma meditação, de uma oração, um momento meu de gratidão com Deus, sabe? Exatamente, assim, e é muito legal isso, porque existem várias estratégias, né? E não pensem vocês que, porque eu já, né, sou atleta, porque eu sou da área, que sempre é fácil. Nem sempre é fácil, né? Tem vezes que a gente precisa realmente usar dessa imaginação, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês. Chegou no verão passado, e eu falei, eu queria voltar a correr, porque o fato do crossfit é muito mais força metabólica e tal, mas a corrida em si, eu não estava mais fazendo tanto. E eu falei, eu preciso ir. Aí eu me lembrei que eu tinha comprado um fone, daqueles fones que usa por fora, assim, né? Fone grande, assim, nem sei se tem um nome específico para isso, mas era um fone. Eu falei,
legal. E eu tava com uma playlist bem legal, assim, de músicas, uma playlist bem de verão. Eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento para escutar as músicas que eu quero no último volume, sem as crianças me interromperem, e vou sair para correr. Então, eu usei de um instrumento externo, né, que foi o som, a música que eu queria ouvir, e aliei isso à prática da corrida que eu queria voltar a fazer. Então, usar disso, é da prática da meditação, ou então, vou para um parque. Façam coisas que tragam o máximo de prazer possível. Só um pouquinho. Diga, filho. Agora a mãe não pode. Né? Tá bom? Mais um pouquinho. Eu, durante a atividade física, eu gostava de ficar de frente da TV, daí eu nem percebia que estava fazendo, era uma forma de me distrair. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes começa no tranco mesmo. E principalmente quem tem dificuldade em iniciar, é no tranco que vai. São nesses artifícios que a gente vai fazendo, mas assim, a gente pode dar dicas e dar sugestões do que fazer, mas é muito particular. Por isso, pela primeira parte, da gente pensar e sentir o que a gente realmente quer. E não ir pelo automático, do tipo, eu vou fazer a matrícula na academia de musculação. Porque nem sempre as pessoas gostam de ir para academia de musculação. É monótono, é com carga, é lento. Dependendo do lugar que você vai, ele se torna, às vezes, ao invés de fazer meia hora, você vai ficar lá 2 horas porque tem que revezar equipamento com alguém. Principalmente dependendo do horário, né, gente? Ou então pega um profissional que não te atende adequadamente. Hoje em dia está muito na moda as academias mais baratas, né? E aí eles enchem de gente para um profissional que não consegue te atender com qualidade. E é o que eu falo dessa questão do humano, né? Da gente ter o contato. Eu gosto particularmente de ter esse contato direto com os meus alunos, né? De entender qual que é a rotina dele, o que ele quer fazer da vida, o que ele quer do exercício, né? Qual que é o objetivo dele, não ficar só na atividade física pela atividade física. Então, buscar, procurem um profissional que oriente pelo menos vocês a falarem assim, eu gosto de coisa externa. Até acho que foi a Marina que colocou, né, Marina? Eu gosto de coisas mais externas, a bike, acho que era uma coisa assim, deixa eu até voltar aqui. Na verdade, eu já fiz milhões de coisas, mas eu não gosto muito da academia fechada, né? Eu gosto de bike, eu já fiz cross, eu já fiz remo, eu já fiz circo, eu já fiz tudo que você possa imaginar de atividade física para realmente mudar, assim, eu me enjoo muito fácil, eu começo uma coisa, já fiz tênis, judô, tudo que você possa imaginar, para sempre mudar, para criar novos desafios. E isso tá tudo bem, né? É exatamente isso. Assim, eu tenho um aluno que é muito engraçado, ele foi migrando comigo, mas eu gosto de contar a história dele porque é bem isso, assim. A gente tem que se conhecer, saber qual que é o nosso perfil, né? Então, por exemplo, a Inês falou, eu faço hidroginástica e tal, eu gosto muito. Então, eu gosto mais de água, eu vou nadar, eu vou fazer hidroginástica, eu vou fazer coisas que me levem para a água, né? Ou então, desse meu aluno, que é o seu caso, ele é super hiperativo. Não sei se é o seu caso, mas ele é hiperativo. Então, ele já passou por todas as modalidades possíveis. E aí, comigo, eu fui acompanhando ele em algumas, assim. Então, e não tem problema nenhum em mudar, né? Ele começou comigo no CrossFit, daí foi para bike, daqui a pouco ele foi para corrida, e agora ele está no triatlon. Então, eu estou passando uma planilha de triatlon para ele. E tá tudo bem. O importante é a gente saber que nós somos seres que realmente mudamos e que podemos nos adaptar com várias modalidades, e sempre vem modalidades diferentes também, né? O próprio CrossFit, que é com o que eu trabalho mais atualmente, ele veio para Curitiba em 2013. Então, é recente, não existia isso. Quando eu me formei, não se falava em CrossFit, né? Então, existem modalidades que nos trazem diferentes formas de se movimentar. Antigamente, a gente só pensava em musculação, né? Era só academia de musculação. Hoje em dia, existem outras atividades. A própria pandemia, eu tenho muitos amigos que acabaram saindo da musculação, saindo do box de CrossFit e se descobriram na bike. Muitos, assim, que realmente fizeram grupos de pessoas que se reúnem à noite para pedalar e se descobriram com modalidades que antes não eram tão tradicionais, né? Quem fazia era, por exemplo, quem era atleta de bike, né? Então, viram que existem outras modalidades. E aí, outro ponto que eu coloquei da atitude mental ali é a gente imaginar um resultado imediato e não apenas aquele que a gente pensa a longo prazo, né? Então, por exemplo, o meu objetivo é emagrecer. Quero perder 10 quilos. Eu escuto muito isso. Aí a pessoa fica lá um mês,
e você, não sei se vocês sabem, mas normalmente acontece que no primeiro mês, no segundo mês, se você for pelo peso da balança, provavelmente você vai ficar igual, né? A gente muda a nossa massa de gordura pela massa magra, a massa magra também pesa, então acaba ficando na mesma. Então, se você fica só pensando nos 10 quilos que você tem que perder lá na frente, gera uma frustração muito grande, né? Então, qual que é o resultado imediato que você pode ter de agora? Eu posso melhorar a qualidade do meu sono, eu chego em casa mais cansada, eu vou dormir e me sinto melhor no dia seguinte. Então, esse é um resultado imediato. E pensar realmente nisso, como se fosse uma meditação mesmo, pensa, o que vai me trazer de benefício? Ou até aquela coisa assim, eu vou fazer atividade física de manhã, porque eu vou me sentir mais disposta para fazer minha atividade de trabalho do dia a dia, sabe? E ver que isso, conforme vocês vão fazendo, dando esse primeiro passo, sentir que você consegue fazer. Sentir que você, até alguém comentou, né? É difícil quando eu vou, mas depois quando eu chego em casa eu me sinto super bem. Já imaginar isso acontecendo antes de você sair, né? Já é um primeiro passo para que vocês consigam dar esse start na atividade física. Pode passar lá também. Isso é muito legal, essa frase, né, que fala: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. É que quantas vezes a gente fica com aquela promessa de ano novo, aquela promessa de segunda-feira que nunca chega. Até ontem mesmo eu li num livro falando assim, que foi feita uma pesquisa do New York Times, e 80% das pessoas não cumprem as promessas de ano novo. Então, gente, é muita gente, porque a gente deseja coisas às vezes inimagináveis, né, desejos muito inalcançáveis, ou pelo menos a curto prazo, e acaba não conseguindo. Então, a gente precisa começar hoje e cada dia fazer um pouquinho. É um degrau que a gente sobe a cada dia, né? Como eu falei antes ali, da gente buscar a saúde mesmo, buscar fazer atividade física pela saúde. Parece meio batido isso, mas quando a gente foca na saúde, foca no desafio diário de você levantar e se movimentar, o resultado estético ele vem, né? Vem de você se movimentar, de você sair da cama, de você fazer uma atividade que te motive, né? Então não fica focando só na balança. Tem gente que vai para academia, treina, dá 2 dias, vai para a balança se pesar. Treina mais 2 dias, vai para a balança se pesar, né? Então, quando a gente fica com esse peso o peso do peso, literalmente, né? De perder peso, gera um desgaste já antes de sair de casa, já fica pensando no fim, né? E não pensa na atividade física em si. Por isso que é muito importante que vocês saibam o que vocês querem da atividade física. Hoje em dia existem muitas opções, né? E não existe milagre. A gente tem que fazer um pouquinho cada dia, existe dedicação e a gente acreditar no processo realmente, né? Que a gente vai ter um dia que vai furar a dieta, que não vai para academia. Beleza, o que eu faço? Vai no dia seguinte, tenta fazer de novo. E não como uma compensação, né? Não aquela coisa, eu comi um pote de doce, um pote de sorvete hoje, vou compensar amanhã na academia. Não faça da academia uma punição, né? Porque acaba sendo uma punição isso. Eu comi, agora eu vou me punir treinando, sendo que eu, né, só porque eu comia mais. Então, não. Vai fazer a mesma coisa, tentar sempre voltar para o objetivo. Então, eu comi um pote de sorvete, ok. O que eu vou fazer? Vou voltar para a dieta e vou voltar para o treinamento. Não vou treinar a mais, ou então não vou deixar de comer no dia seguinte, porque eu comi um pote de sorvete ontem, né? Que é o que eu coloquei, não utilizar o treino como uma punição. Pode passar o slide lá. E aí a gente cria essas expectativas, né? Tem o lado bom, que é o que eu vou falar ali para vocês. Então, criar uma expectativa, que foi o que que eu coloquei no slide anterior lá, da gente se imaginar fazendo atividade física, se imaginar com qualidade de vida, se imaginar, seja o que for, eu quero, se for pelo lado da estética, eu quero perder 5 quilos, se imagine já com aquele bem-estar de estar mais magra, né? Ou então, de se sentir mais forte, ou então mais disposta para o trabalho. Quando a gente imagina isso, a gente já transfere isso para o nosso corpo. A gente já consegue se motivar automaticamente para poder tentar se movimentar um pouco mais. E não criar expectativas negativas, expectativas irreais, né? Então, eu vou contar uma coisa que é a descrição que está ali, mas que realmente aconteceu comigo. Eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m, minha família é toda baixinha,
E eu tenho minha genética não é de uma genética de pessoas magras. E eu, na minha adolescência, eu queria ser magra de modelo de passarela com perna palito. E eu chegava a juntar as minhas duas pernas, não sei se vocês conseguem ver a minha imagem, mas eu juntava as minhas duas pernas e tentava fazer com que elas tivessem um vão entre elas, porque eu queria ser magra de perna de palito. E eu não era nem magra nem alta. E isso me gerou uma frustração na adolescência porque eu queria ser igual modelo. Desculpa, igual modelo. E eu tinha pavor da minha perna, porque minha perna é uma perna musculosa, sempre foi. A minha genética é assim e eu odiava ela. Então, o que eu passei a observar quando eu passei a me entender, saber como que é meu corpo, saber que eu não teria 1,70 m jamais na minha vida, a não ser que eu subisse numa escada, e não teria perna fina de palito, né? Então, a gente começar a ter as nossas realidades, né? Sem gerar uma expectativa que não existe. Então, se você sabe que vai ser muito difícil você perder 10 quilos, foca em 1 quilo. Eu vou perder esse 1 quilo. Chegou nesse objetivo, vai para o próximo. Objetivos que sejam reais, meninas. Hoje em dia a gente fala muito da questão do Instagram, né? O Instagram tem um monte de mulher bonita lá. Aí você vai ver a vida real, às vezes nem é essa. E às vezes a pessoa ela está infeliz porque ela está buscando um corpo que no dia a dia é muito difícil de manter, né? A gente tem que ter a nossa realidade com nosso dia a dia, com a nossa prática com o nosso trabalho, quem tem filho, né? Escuto muito também isso assim, antes de eu ter filho, eu pesava 50 quilos e eu tinha um corpo assim assado. Agora que eu tenho filho, eu tenho, sei lá, 70 quilos e eu tenho um corpo X. Então, entender que aquele corpo ele não vai voltar, mas ressignificar isso, né? Trazer à tona. E aí o que eu coloquei até num do outro slide é a questão assim, ó, da gente não se punir, né? Porque a gente às vezes não consegue chegar naquele objetivo, tipo do corpo. Antes da gravidez eu pesava 50 quilos, agora eu tô com 70 quilos, né? Até que ponto eu consigo voltar para o que era e até que ponto eu vou ficar relaxada no que eu tô, né? Então, para a gente conseguir ter um movimento, para conseguir se movimentar sem cobrar coisas que já não fazem mais parte da gente. Pode mudar lá. Então, tudo isso vai com o que a gente já falou antes, né? Antes até da reunião, da palestra, da gente criar hábitos saudáveis, né? Vocês não estavam falando lá em acordar às 4h59 para ter um hábito saudável? E eu vou um pouquinho mais além. Às vezes o hábito saudável para um não é para o outro, né? Então, por exemplo, vou dar a minha história de novo, né? Tem dias que eu acordo cedo, porque eu dou aula 6h30 da manhã, então 5 e pouco eu tô em pé, feliz da vida. Tem dias que eu dou aula até 10 horas da noite. Né? Para minha rotina, não conseguiria acordar tão cedo, né? Faltaria tempo de descanso mesmo. Então, criar hábitos saudáveis que sejam coniventes com a sua realidade, né? Então, ali, escolher uma atividade física que te agrade é o primeiro ponto. Eu escuto muito assim, já que você é profissional de educação física, o que você me sugere fazer? O que eu vou gastar mais caloria? O que eu vou emagrecer? Depende, gente. Existem atividades físicas que realmente gastam mais energia do que outra, mas se você não consegue manter essa atividade física por muito tempo, ela não vai te trazer benefício nenhum, né? Se você vai para a academia de musculação, paga 6 meses, vai né? Não adianta eu te orientar a ir para a musculação, né? Tem que fazer coisas que você goste de fazer. E às vezes até um dia uma aluna falou assim para mim, eu queria fazer pilates, mas eu acho que o pilates não vai me trazer resultado para emagrecimento. Depende. Hoje em dia existem várias técnicas de pilates, várias formas, tem academias, estúdios de pilates que conseguem sim te fazer emagrecer. Então, a primeira coisa é buscar o que você se identifica, nem que seja assim, eu quero fazer uma atividade fora da academia. Daí você pode escolher um parque, você pode escolher tênis, pode escolher basquete, várias modalidades que são externas, né? Então, isso já é um início do que você direciona para saber o que você gosta de fazer. Decidir quantas vezes na semana você quer treinar. Então, esse também é um segundo passo, né? Beleza, eu vou fazer tênis e eu tenho disponibilidade de 2 vezes na semana. Aí me perguntam sempre, mas quantas vezes que é o ideal fazer? Gente, depende do ideal para quem, né?
Ah, eu quero treinar todos os dias. Voltando ao que eu já te falei antes. Não adianta você focar em treinar 5, 7 vezes na semana e não dar continuidade. Fazer isso durante um mês, chega no mês seguinte e você está exausta e frustrada porque não consegue manter. Né? Então, começa lá com 2, 3 vezes na semana. Conseguiu manter isso, aumenta a frequência, se for o caso, talvez nem seja o caso. Né? Que seja uma prática com a sua realidade. E aí não só eu até não coloquei ali, mas não só a quantidade de vezes na semana, mas a quantidade de tempo. Vou voltar a focar nisso porque hoje em dia existem muitas atividades físicas, inclusive em função do CrossFit. O CrossFit ele trouxe à tona muitos conceitos de atividade física, muitas modalidades. O CrossFit nada mais é do que um monte de modalidades dentro de uma só. Né? Então, trouxe partes da ginástica, trouxe partes de levantamento olímpico, trouxe partes metabólicas dentro do CrossFit, que existem outras coisas fora que a gente pode fazer com 15 minutos ter um baita de um resultado. Né? Então, não fica naquela coisa de, não, eu preciso tirar 1 hora do meu dia para atividade física. Não, se você tiver 15 minutos, tira 15 minutos. Se você tiver, hoje em dia, está um pouquinho mais flexível a rotina da pandemia, né? Então, antes estava todo mundo em casa. Agora, você pode sair, dar a volta na quadra da sua casa. Vou correr 15 minutos, vou dar uma caminhada de 15 minutos em volta de casa. É melhor isso. Bota o fone de ouvido e vai. 15 minutos. É melhor do que você focar em 1 hora e não ir nessa 1 hora. Ali eu coloquei encontrar profissionais capacitados. Por que eu digo isso, gente? Porque às vezes a pessoa vai naquela coisa de, eu vou fazer, vou para musculação. E como eu falei antes, aí vai para uma academia que não tem profissional que te orienta. Você não vai conseguir fazer, pode se machucar, independente do exercício que vai fazer. Não se motiva, porque tem gente que precisa realmente de alguém motivando do lado, né? Que precisa de, sei lá, de um personal trainer, ou então de um amigo que vá junto, ou então de algum outro profissional que te entenda e fale para você o que você precisa fazer. Nem sempre a gente sabe o que fazer, como se movimentar. Então, independente da modalidade, buscar um profissional que possa te orientar, pelo menos se você está no caminho certo a fazer. E aí só vai, né? Voltando a alguém que falou ali que dorme de roupa de academia, essa é uma das formas, sim, né? É o que eu falo assim, só põe o tênis e vai. Quando a gente está motivado, quando a gente já está com uma roupa, com uma preparação para ir, é muito mais fácil a gente ir do que desistir. A gente já está com a roupa. Pensa que se você vai acordar cedo, por exemplo, e vai colocar roupa de treino. Quando você for se olhar no espelho e for tirar, você vai pensar 2 vezes antes de tirar sem você ter treinado, né? Então, você vai acabar se motivando, sim, a se movimentar. Pode passar o slide lá, que eu já estou passando o conteúdo que estava... não. Antes de eu ir para a parte com o meu trabalho, que isso é o que menos importa agora aqui, eu vou pegar uma colinha que eu fiz aqui, que fala exatamente sobre isso, né? O quanto é fácil a gente se distrair pelo caminho. Né? Então, assim, voltando à parte que eu estava falando de rotina, então, assim, se a tua rotina te facilita treinar de manhã, isso, pode voltar lá. Se a tua rotina te facilita treinar de manhã, acorda, não fica colocando na soneca, acorda e vai, né? Bota o tênis e vai. Se a tua rotina é à tarde, por exemplo, tem pessoas que já não estão mais em home office, já estão trabalhando na empresa, no escritório, seja onde for, já leva no carro a roupa que precisa, já leva no carro e já orienta quem está em casa. Por exemplo, se você trabalha até as 6 horas da tarde e tem filho, marido esperando em casa, já orienta, eu não vou chegar às 6 horas, eu vou chegar às 7h30, porque eu vou para a academia. Já organiza a sua rotina dessa forma. Já deixa quem está esperando ou quem está em casa orientado que você vai fazer isso. Porque fica mais difícil da gente desistir. Né? Quando a gente já tem uma rotina pré-estabelecida, mesmo que não seja a tua prática no dia a dia, mas se você já tem ela esquematizada, fica mais fácil de você cumprir ela. Né? E isso inclui, inclusive, a alimentação. Mas eu saio do trabalho, eu preciso comer alguma coisa. Se você for para casa, você sabe que a chance de voltar para a academia é muito difícil. Então, já leva alguma coisa junto, ou então pega algum lugar no Google Maps
que seja caminho para onde você vai treinar, para academia, para o parque, para onde quer que seja, para que você não desvie a rota, né? Principalmente nesse início, assim, esse primeiro start é muito difícil. Depois que vira um hábito, que teu corpo entende a rotina de acordar cedo, ou então de ir para academia à noite, ou então de saber que você vai ter uma sensação de bem-estar pós-atividade física, fica muito mais fácil. Esse primeiro start que a gente precisa sim ser rígidos com a gente mesmo, né? E rígido não quer dizer que você tem que se punir, né? Ah, não, eu não fui, vou a qualquer hora. Não, não é isso. Mas é você cumprir com aquela obrigação que você tem, que a gente sabe, gente, que quando a gente dá, até como a Marina falou, que a gente sabe que a gente está dando desculpa do tempo, a gente sabe que a gente está dando uma desculpa de não, por que você não foi treinar? Ah, porque eu não tive tempo. A gente sabe que é uma desculpa. Então, quando a gente sente o prazer do pós-atividade física, a gente se sente priorizando a gente mesmo, né? Com aquela coisa de missão cumprida. Eu fiz, eu me priorizei, eu consegui fazer o que eu tinha feito, me proposto, né? E se precisar de uma flexibilidade no teu dia a dia, tá ok, né? É não parar por causa de um obstáculo. Então, se eu hoje é um dia que eu mesma não treinei, eu estava em função da escola das crianças aqui em casa, né? Essas coisas de homeschooling aqui, estudando em casa. E tá tudo bem. Eu não treinei hoje, mas vou treinar amanhã. Eu não vou parar porque eu não treinei hoje. Eu não treinei hoje, já não vou amanhã, já não vou na quinta, já não vou na sexta, passou a semana. Só vou na segunda, né? Então, não, da gente realmente retomar, assim que a gente tem consciência de que furou a rota, é voltar para a rota, né? Seja da alimentação, seja da parte de atividade física. Pode passar lá que agora eu vou falar um pouquinho do que é possível fazer ali, um pouquinho do meu trabalho, né? Então, como que eu trabalho? Eu trabalho com personal trainer, né, presencial, trabalho de forma virtual, isso foi o que a pandemia nos trouxe, né? E trabalho com planilhas livres para as pessoas que querem fazer sozinhas. Eu quero ir para a praia fazer sozinha, vai, faz sozinha. Tem uma orientação por vídeo e pelo WhatsApp, e aí vocês fazem sozinhas. Pode passar lá de novo? Posso falar disso já? Acho que nem quero. Eu quero passar mais um slide lá. Né? Para que a gente possa ter uma troca, né? Eu quero que alguém, se quiser abrir o áudio, poder abrir o áudio para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, ver se é isso mesmo, se alguma coisa, né, que eu trouxe para vocês possa ter dado um start aí pelo menos de mudança de mentalidade para começar a atividade física. Eu acho muito que tem muito a ver com o que você falou, assim, de aceitar, né? No começo, você viu que eu coloquei ali, que eu já fiz todo tipo de atividade física que você possa imaginar. Eu já fui do balé para o karatê, da natação para triatlon, e eu aprendi a respeitar essa minha diversidade, né? Então, assim, eu não fecho muitos pacotes, eu não adianta fazer aquela esquema que eu fazia também, né, a Jennifer, vou pagar a academia para poder me obrigar a fazer. E o autoconhecimento de saber e eu vi que a Tati colocou uma coisa que a questão de você ter um objetivo, é você entender que é um objetivo que realmente faça sentido, né? Para mim, hoje, não faz mais sentido eu ter, sei lá, 65 quilos, que era o meu peso. Não faz mais sentido. Então, não adianta eu colocar isso como objetivo, porque eu vou me sabotar, porque eu não quero mais isso, né? Então, eu fui muito para essa questão de qualidade, de saúde, de saber que o meu corpo precisa e respeitar um pouquinho a minha característica, né, de quem eu sou e do que eu gosto. Então, eu vivo brincando com vários tipos de atividade e tô indo, né? Tô caminhando. Mas é exatamente isso, assim, né? A gente se conhecer e se respeitar também. Por isso que eu falo, é muito engraçado, assim, quando as pessoas me vêm falando isso, as pessoas falam, não, eu achei que você praticava atividade física todo dia e que sempre foi assim. Não, eu passei por um processo de depressão e que foi a atividade física que quando eu consegui manter, que me tirou de um caso crítico de depressão. Então, o que eu fazia na época? Eu deitava depois eu trabalhava na época, eu deitava depois do almoço, eu não conseguia mais levantar, não tinha mais vontade de levantar. Mas eu tentava sempre
gente, era um trabalho muito psicológico, muito mais do que essa coisa de motivação, super animada. Não, era muito. Essa coisa de levantar da cama, botar o tênis e ir com vontade ou sem vontade, né? Porque a gente vai sem vontade e no dia seguinte dá um pouquinho mais de vontade. Daí tem mais um dia que não tá com vontade, outro dia tá com vontade. E tentar criar esse hábito mesmo, até que isso se torne um prazer, até que você sinta realmente que é gostoso. Nosso corpo tem tendência ao que é mais fácil, né? É mais fácil chegar do trabalho e sentar a bunda no sofá e ficar o dia inteiro, o resto da noite lá. É mais fácil levantar da cama mais tarde e tomar um café e ficar sem fazer nada, ou então já ir direto para o trabalho, né? É mais fácil a gente. É um caminho mais curto, digamos assim, né? Mas quando a gente sente lá na frente, assim, é muito pensar a longo prazo também, né? Dessa coisa de você sentir que você precisa por saúde e focar no objetivo que seja coerente com a realidade, né? Que é isso que você falou. Eu já sei que para aquele peso já não dá mais para mirar, ou então no corpo ideal, que hoje em dia essa idealização de Instagram que é totalmente fake news, assim, né? Então, focar no que, principalmente em saúde mesmo, que é para isso que a atividade física ela é feita. O corpo ele vai ser consequência da saúde que a gente tiver, né? E focar, olha, gente, o que eu tenho recebido de pessoas que, né, em plena pandemia, com questão de ansiedade, que passaram a comer mais, tiveram alteração hormonal, tiveram gente que não tinha diabetes, passou a ter diabetes, né? E isso nos indisponibiliza, nos incapacita de fazer o nosso dia a dia, de trabalhar, né? Nos incapacita de se movimentar para ir até o mercado, por exemplo, né? A minha avó, semana passada, estava internada exatamente com um quadro de diabetes que ela nunca teve na vida, né? Por quê? Porque ela fazia atividade física, e foi impossibilitada por esse decreto de não pode acima de 65 anos. Aí, beleza, ela não se movimenta mais, o que acontece? Ela come mais, engorda e passou a ter diabetes. Ela foi internada por causa disso, né? Então, assim, pensar que a atividade física ela vem pela saúde. E se no início é difícil se movimentar, botar isso no mental primeiro, né? Que foi o que eu propus ali. Você pensar no que é positivo, pensar numa música alta, pensar no benefício da atividade física, mesmo antes de você botar o tênis para ir, né? Ter essa atitude mental assertiva de atividade física antes mesmo de você se mexer para ir para lá. Mas alguém queria falar? Acho que eu interrompi alguém. Jesse, queria falar um pouquinho. Bom, eu estava acompanhando aqui sua palestra, achei fantástico. Até conversei com você esses tempos pelo WhatsApp, que você perguntou onde eu tinha feito formação de PNL. Sim. E eu estava aqui acompanhando sua palestra, eu falei, meu Deus, ela fala tanto, tão bem, assim, e nem estudou PNL. Imagina quando ela estudar PNL, né? Tem muito da PNL na sua fala. Identifiquei muito da programação neurolinguística na sua fala, achei fantástico. E uma coisa que você trouxe, que assim, é uma dor para mim, é o tal do peso na balança, porque eu sou invocada com o peso da balança. Só que eu tenho um agravante, que eu tenho um linfedema na perna direita, por conta de um acidente que eu sofri quando criança, então meu sistema linfático não funciona nada bem. E a minha perna, na verdade, eu tenho edema global, principalmente na perna direita. Então, assim, hoje, que tá muito calor, se eu subir na balança hoje, é sinônimo de frustração. Porque tem vezes que eu chego a reter líquido e eu fico, às vezes, já aconteceu de ficar 3 quilos a mais por causa do linfedema. Então, assim, antes era uma coisa que eu não prestava atenção. Aí eu subia na balança, olhava aquele peso e falava, meu Deus, mas eu não emagreço. Só que muitas vezes aquele peso na balança, ele está trazendo toda uma carga do excesso linfático que eu tenho no organismo. Então, assim, hoje eu já sei, em dias como hoje, eu não passo mais nem perto da balança, que é para não me trazer tristeza mesmo. Que nem hoje minha perna tá inchada, meu pé tá bem fofinho, ele tá bem gordinho, dá para ver que ele tá inchado, a perna inteira com bastante congestão. Então, essa questão do peso, assim, que você trouxe, eu falei, nossa, faz muita diferença, porque às vezes a gente não presta atenção nesse detalhe, e às vezes é esse detalhe que traz tanta frustração. E achei muito bacana que você falou também da questão de começar aos poucos.
Ano passado, eu fiz uma programação para criar o hábito de ir para academia. Eu até comentei ali no chat que eu tenho muita facilidade no calor. Mas no inverno, eu fico até preguiça no inverno. Quando está muito frio, eu cozinho galo. Aí, o que eu fiz ano passado? Eu falei assim, não, agora eu vou desenvolver o hábito e quando chegar o inverno de 2020, eu não terei dificuldades de ir para academia. Vai fazer um ano, dia 14 de outubro desse ano. Eu peguei um caderno e eu fiz um planejamento de 90 dias de atividade física. Estava outubro, novembro, dezembro, finalizava no comecinho de janeiro. E lá eu coloquei, eu vou para academia primeiro 2 vezes na semana, depois 3, depois 4, e eu quero chegar ao estágio de fazer 5 vezes na semana. Até foi quando eu fazia spinning com aquele professor que acho que você trabalha junto, o Jefferson, lá em Pinhais, né? Aí eu comecei a fazer spinning 2 vezes na semana. Aí fui para 3, fui para 4. Quando eu vi, eu já acordava sozinha, sem despertador, fazia spinning de segunda a sexta, que hoje é a minha atividade preferida. Aí quando eu peguei o hábito, que eu já acordava sem despertador, veio o decreto, fechou todas as academias. Eu falei, ai não, agora que eu tava com o hábito instalado, que eu já não tinha dificuldade, era automático. Eu acordava, tomava café, me trocava e ia pra academia. Isso de segunda a sexta, rigorosamente. Aí eu perdi completamente o hábito, né? Então, assim, agora estou começando a me estruturar de novo. Mas você ir gradual, fazer um planejamento, quando você coloca diante do olho, assim, vou fazer um planejamento mensal, bimestral, trimestral, ajuda a criar um pouco mais de disciplina também. Então, eu achei muito legal essa tua palestra. Hoje eu acho que ela foi para mim, assim, porque eu me identifiquei muito com relação, principalmente, a essa questão de desenvolver o hábito, novamente, de você começar devagarinho, não se deixar frustrar pelo peso na balança. Enfim, então só queria realmente te parabenizar, assim, me identifiquei muito com tua fala, com teu tema. E assim, imagina quando você fizer a PNL, né? Tem muito da PNL na tua fala, quando você fizer a PNL, então, ó, só vai pro alto, mais pro alto ainda, né? Muito obrigada. Essa questão do peso, por isso que eu digo assim, a gente não focar no estético, né? Eu trabalho com CrossFit e assim, a maior mudança que eu percebo nas pessoas quando elas entram num box de CrossFit é exatamente o foco, sabe? Porque a maioria chega exatamente com esse objetivo. Eu quero emagrecer. 99% das pessoas que entram lá é com esse objetivo. Eu quero emagrecer. E como a modalidade é uma modalidade muito dinâmica, você olhar para um movimento diferente, fazer coisas que você nunca imaginou fazer na vida, porque é diferente de musculação, que você fica só no mesmo movimento e trabalhar de forma isolada. Então, quando a gente pega e muda o foco do objetivo, né? Nesse caso ali, tipo, eu deixei de focar no emagrecimento e vou focar em, hoje eu vou tentar fazer tal exercício, hoje eu vou tentar fazer um movimento diferente lá, seja se for, por exemplo, no spinning, hoje eu vou tentar fazer 10 minutos sem parar para descansar no spinning. Dando um exemplo. Você muda o foco do emagrecimento, né? Eu não lembro a última vez que eu me pesei, né? Eu acho que o peso ele é importante como uma questão de saúde. Então, por exemplo, assim, beleza, se eu estou num patamar que eu estou com sobrepeso muito grande, eu estou beirando a obesidade, é importante saber por parâmetros de saúde, agora não por estética, é muito diferente. O que eu indico para quem quer priorizar a estética é fazer avaliação física mesmo, tá? Nem só aquelas de balança, não. Avaliação mesmo, que vai com o nutricionista que faz a pinçagem lá do percentual de gordura. Eu já ia comentar isso, já, porque assim, a minha mudança, eu fiz esse teste, que daí analisa a água, analisa a gordura, analisa a porcentagem, e você começa a trabalhar não com peso, mas com as porcentagens de gordura. É muito legal esse teste. E aí que é importante, assim, só para não te cortando assim, mas só para a gente, 2 minutinhos para a gente encerrar, daí nós já estamos, saímos um pouquinho do nosso prazo, mas é um assunto que é muito interessante, não é uma errada. Então, só para fazer o fechamento. Só vou concluir ali o que a Lívia estava falando, nessa questão do peso, não pesar. Não tenha balança em casa, gente. Eu não tenho balança em casa, não tem por que ter balança em casa, sabe? Foca no que é de saúde mesmo, no dia a dia, na rotina, no se sentir bem. E na roupa a gente percebe. Quando a roupa está mais solta, quando a roupa está
vestindo melhor, na força que a gente tem. Quem mora em sobrado, por exemplo, percebe que fica mais fácil subir dessa escada, né? Não focar no número, esquece o número, esquece a estética, foca na saúde que fica muito mais fácil. Outra coisa que a Lilian tinha falado, só pegar o gancho ali, o que era? No hábito, ela falou da questão do hábito, que ela entrou no ritmo, né, de hábito. Nessa questão de ir pequeno mesmo, sabe? Não pensar tão grande, né? Quando eu falo assim, às vezes as pessoas falam, vamos começar a correr. A pessoa fala assim, Deus me livre, porque pensa que a corrida é uma maratona de 42 quilômetros, ou então 5, 10 quilômetros, né? E às vezes o correr é correr 30 segundos em velocidade lenta, é tranquilo. E é isso, é ter um passo. E outra coisa que eu ia comentar que alguém colocou aqui, de não conseguir ter aquela disciplina todo dia. E é normal que isso aconteça, né? Então, aí você tem que achar uma estratégia do que eu falei antes, ou pegar uma música, ou ter um amigo que vai junto, ou então ter um profissional que fique em cima mesmo, né? Às vezes a gente funciona na base do empurrão, de ter alguém que te motive no dia a dia. Eu, inclusive, mesmo eu tendo um pouco mais de motivação, né, do dia a dia, eu tenho meu parceiro de treino, que eu chego e falo, vamos junto, é mais fácil a gente ter alguém que te oriente. Quando eu monto os meus próprios treinos, eu já monto para a semana, porque se eu não montar, às vezes eu desisto de, tipo, hoje foi um dia, eu não tinha, até montar, até pensar no que fazer, é muito mais difícil. Então, quando a gente consegue simplificar esse processo do ir, né, da rotina de sair de casa, fica muito mais fácil. Eu acho que a gente estava no chat ali, o papo está muito bom. Se deixar, o papo vai longe aqui, né, mulherada? A gente gosta muito dessas dicas. Eu acho que, obrigada, assim, por estar trazendo mesmo, né, esse conhecimento de se respeitar, de respeitar as suas habilidades, o que você gosta. E é bem isso, né? Comece com 2, não precisa. Às vezes a gente fala, vou todo dia na academia, daí você já começa na primeira semana, você não vai, daí você começa a se sabotar, né? Então, eu achei muito legal essa questão de planejamento, de você, esse tempo mais curto, né, que você falou, eu fiquei curiosa para saber esses exercícios com menos tempo. Acho que é bem isso, a gente precisa buscar as estratégias, né, para a gente poder realmente implementar algo que é benefício para nós, né? Nós estamos aí na outubro rosa, cuidando de si mesmo, e atividade física é isso, né, Gê? É cuidar de si mesmo, saber que é importante. O pequeno, que gostoso. Eu agradeço, eu sei que você tem aí, eu vou abrir de novo a tua palestra ali para poder apresentar, que eu sei que você tem uma coisa muito boa para a mulherada que ficou aqui firme e forte. Eu vou pegar aqui, que é o teu drive. É isso aí, a gente preparou algo especial para a mulherada do Luau com Amor, e esse é o nosso brinde de hoje, Gê? Esse é. Então, até a gente já falado em questão de sorteio, né? Eu falei, é tão legal quando as pessoas têm essa troca e participam, né? São 17 pessoas que estão aqui há 1 hora já me ouvindo falar e tentando melhorar a vida. Só um pouquinho, mãe tá terminando. Me ouvindo falar, e eu sei que quem escutou até aqui é porque realmente quer mudar, né? E eu tenho muito isso de querer realmente ajudar as pessoas. Eu tenho uma paixão muito grande pela minha profissão e pelo ensinar. Eu sou bem professora, assim, sabe? Aquela coisa de ensinar os alunos, eu sou muito assim, de pegar na mão, de ir lá, ensinar, de cutucar, de mandar mensagem todo dia, eu sou dessas. E daí eu falei, eu vou dar um treinamento de 7 dias gratuitos, né? Então eu vou mandar eles em formato de vídeo para vocês e em formato escrito. Então vai estar a parte escrita e vai estar a parte de vídeo para como executar os exercícios, para vocês, né, se observarem fazendo e ver como é que funciona. Para todas as que participaram, eu não vou fazer sorteio, eu quero que todo mundo possa desfrutar um pouco disso e sentir como é. Obrigado! Obrigada! Tá todo mundo feliz aqui. Vamos falar, aí é de Deus, hein? Aí é de Deus. Bora. Até para conhecer o que é um pouquinho diferente daquela coisa de ficar só na musculação, né? Eu sei, só um pouquinho, mano. Que eu sei que a maioria acaba
quando fala em academia, já vem equipamento de musculação na frente, e não há necessidade de ficar nisso, né? Existem outras coisas, outras formas, outros estímulos que a gente pode trazer e estimular, inclusive para quem está em casa, né? A pandemia nos fez mudar muita coisa, e que seja esse um hábito que a gente consiga mudar na nossa vida, né? Que seja um hábito prazeroso, que seja para todas vocês. Vou estar bem feliz que vocês estejam comigo. A Tassiane falou no chat, agora não tem mais desculpa. Ó, mulher one time é mulher sem desculpinha, gente. Vamos embora lá, né? Vamos trabalhar isso e a gente está muito feliz. Você viu que a Jennifer falou, gente, a gente é mimada nesses eventos maravilhosamente. Obrigada, gente, gratidão por vocês estarem conosco, passando esses ensinamentos, né, trazendo esse despertar realmente. Depois eu te passo todos os nomezinhos, já dei um print aqui das meninas que estão. Se alguém não está, meninas, lá no nosso grupo do WhatsApp, põe depois aqui o teu telefone, porque às vezes, como a gente mandou para vários grupos e não está no nosso grupo de WhatsApp, me fala que eu não estou, quem, né, não está para a gente poder encontrar, porque às vezes tem uns sorteios que a gente sorteia e a gente não acha a pessoa para mandar, viu? Então, quem não puder, me põe lá no chat, eu vou ficar um pouquinho aqui no final, até a gente encerrar, eu fico com o chat aberto aqui esperando, tá bom? Obrigada, gratidão imensa. Eu que agradeço. Sensacional na palestra. Então, a palestra foi muito inspiradora, amei o material. Eu gosto muito de coisa bonita, tá? E, modéstia à parte, material muito bom, de design e tudo. E as frases que você usou, né, que nem a Lília falou da parte de impacto, que gostaria de deixar esse feedback, então, para você, que você arrasou como palestrante. E a minha pergunta é, por que não está palestrando agora para 100 mil mulheres? Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto agora que a gente vai abrir a imersão, que aí a imersão a gente vai fazer uma divulgação em massa. Gostaria de chamar você para já é uma das minhas convidadas aí para falar da parte do corpo. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. E assim, é muito isso, sabe? Eu acho que quando a gente foca no que é muito verdadeiro nosso, assim, nessa busca para ajudar, para melhorar, e quando isso é verdadeiro, nossa coisa flui de uma forma muito melhor. Só um pouco, amor. Dá atenção pro teu baby. Obrigada, gente. Amanhã a gente tem mais no UAU. Mande para as amigas convite. Se tem sido edificante para você, vamos compartilhar com mais e mais mulheres. É que nem promoção, gente. Tem que espalhar para todo mundo. Verdade. Obrigada por todas. Até amanhã. Até. Gratidão, gente. Gratidão, menina. Gratidão, muito obrigadão. Tchau. Tchau, meu amor. A mamãe está indo cuidar de você agora, tá bom? Tchau, Marina. Muito obrigada. Obrigada, Gê. Gratidão por esse compartilhar conosco e esse presentão aí para todas as mulheradas. Depois eu passo certinho para você, tá? O e-mail, ou se depender que você quiser, a gente vê como que você quer fazer aí para mandar para todo mundo. Eu tenho os nomes, tá bom? Eu acho que pelo WhatsApp fica mais fácil, porque daí eu consigo mandar como imagem já e os vídeos certinho, então aí eu mando pelo WhatsApp, acho que é mais fácil. Ok, você que vê. Se você quiser, na caixa de spam, se você quiser, dependendo, mandar para mim, eu remandar para todo mundo, para você não ter. Pode ser. Pode ser? Me manda no particular, eu já tenho o nome, depois eu mando daí também para você os contatos. Se você achar melhor assim, ou se não também, porque é legal também eu ter, de repente, e perguntar se está funcionando. Não, isso que eu ia falar, se você quiser que eu faça esse encaminhar, mas eu mando para você todos os contatos, daí você vai acompanhando, só para te facilitar aí o teu dia a dia. Até porque assim, como a gente trabalha com a parte física, né, é importante eu saber se a pessoa tem alguma limitação ou não, se tem alguma dificuldade de movimentação ou não, é importante, antes de eu mandar, eu saber se precisa desse encaminhamento diferenciado, sabe? Então eu separo certinho os contatos e mando para você, daí você dá esse feedback com elas e vai... Para saber se tem algum problema de saúde, sabe? Eu gosto de ter um encaminhamento bem personalizado, ou seja, vai ficar melhor. Legal. Então eu passo certinho,